Então, agora, gente, nós vamos dar continuidade ao evento. E eu agora vou apresentar o segundo palestrante. É o José Maria Chagas Viana Filho, ele que é cirurgião dentista, mestre em odontologia pelo FPB, doutorando em odontologia pelo UFPB, habilitado em odontologia hospitalar e também professor dos cursos de odontologia do Uniesp João Pessoa e o EPB Araruna. Boa noite, Viana, seja muito bem-vinda ao nosso curso. Desde já agradeço muito sua participação para enriquecer esse evento e deixo a palavra com você. Boa noite, Thaís. Boa noite, pessoal, os ouvintes. Acredito que estamos na plataforma do Even e do YouTube, é isso? Isso mesmo. Tá. Então, pessoal, hoje eu vim aqui, né, a convite da comissão, a convite da Thaís, que é uma amiga próxima, e ela pediu para que eu viesse conversar um pouco com vocês. E, na verdade, realmente aqui vai ser mais uma conversa do que uma aula. Eu trouxe alguns momentos nos meus slides que eu vou precisar bastante da interação de vocês para que o nosso assunto ele não fique aquele assunto tão teórico, tão maçante, mas que vocês possam participar junto comigo dessa aula e que vocês saiam daqui preparados ou pelo menos com uma noção de como realizar a coleta de dados e de como realizar análise de dados. Tá? Então, nós vamos ter alguns momentos na nossa conversa aqui que vai aparecer um QR Code aí na tela de vocês e eu vou pedir gentilmente que vocês posicionem as câmeras dos seus celulares para o QR Code que vai direcionar vocês para o Google Forms. E lá no Google Forms a gente vai ter alguns questionários que vocês vão responder para que a gente possa fazer algumas montagens aqui em tempo real de um banco de dados, saber como é uma coleta de dados através de questionários, né? Vou mostrar outros exemplos de instrumentos e é isso aí, tá? Então eu vou precisar da interação de vocês e eu peço à comissão que está aqui que, por gentileza, vão interagindo aqui comigo, porque como eu não estou vendo aqui o chat, então eu vou precisar de vocês para ser aí o porta-voz dos ouvintes, né, dos alunos que estão aí nos assistindo, tá bom? Podemos combinar assim, Thaís? Tudo certo. Tudo certo? Então vamos lá, deixa eu projetar aqui minha tela, e aí vocês me avisam se está tudo ok. Conseguem me enxergar? Enxergar minha tela, na verdade? Tá sim, tá tudo ok. Tá? Bem, pessoal, então, mais uma vez, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre coleta e análise de dados. Aqui eu trago para vocês um pouco, né, de quem eu sou, academicamente falando. Sou José Maria Chagas Viana, fiz graduação em odontologia no Centro Universitário de João Pessoa em 2016. Sou habilitado em odontologia hospitalar, que ainda não é reconhecida como uma especialidade da odontologia, mas está em processo aí, está em trâmite para se tornar uma especialidade da odontologia. Concluí o mestrado em 2019, aqui na UFPB, e sou doutorando do programa de pós-graduação em odontologia aqui também na UFPB. Atualmente sou professor do curso de graduação de odontologia do Uniesp, fui professor da UEPB de Araruna e tenho pesquisas, já estou desenvolvendo pesquisas tanto na pós-graduação como na graduação enquanto professor, nas áreas de epidemiologia, odontologia hospitalar, saúde coletiva e genética molecular humana, né? Então, eu coloquei isso aqui porque nós estamos aí, o outro professor com certeza sabe disso, nós estamos aí com um empecilho no Lattes, então se o Lattes estivesse aí em ordem, eu só disponibilizava o Lattes e vocês iam dar uma olhada, assim, se interessasse por alguma área de pesquisa para entrar em contato. Mas como a gente está aí com um probleminha no Lattes, né, os dados ainda estão voltando, eu preferi colocar aqui, caso alguém se interesse com essas linhas de pesquisa, ao final tem o meu contato para que vocês possam entrar, de repente, em contato comigo por e-mail, tá? Bem, gente, eu acho que antes de a gente iniciar, falar um pouco a respeito da coleta de dados, de como realizar a análise dos dados, a gente precisa entender antes como é que se faz uma pesquisa. Acompanhei aqui as últimas palavras do professor que estava aqui com vocês anteriormente, e ele já mencionava isso, né? De como que a gente deve estruturar uma pesquisa, de como escrever uma metodologia. Então, a gente precisa partir do princípio de que
toda pesquisa ela é desenvolvida em torno de um problema. Um problema que você está identificando ali, seja ele observacional, seja ele um problema que você vai precisar fazer um experimento, seja ele um problema que você está encontrando ali na sua leitura, na literatura. Quando você vai estudar, se debruçar sobre algum assunto, e você percebe que na literatura não há um consenso sobre isso, então isso é uma problemática, isso é uma lacuna existente. E são através dessas lacunas... Interrompendo rapidinho, o teu slide está parado. Parado? Não tá avançando. Vê aí se tu consegue. Então vamos lá. Deixa eu reiniciar aqui. Agora passou. Passou? Deixa eu parar a apresentação. Só um minuto. Tranquilo. Vamos ver se voltou agora. E aí? Tá sim, agora foi. Tá. Então, como eu estava mencionando para vocês, está passando direitinho aí? Agora sim. Ótimo. Então, a gente parte do pressuposto de que existe um problema ou alguma lacuna que a gente está precisando investigar. A pesquisa ela é uma investigação a respeito de alguma coisa que precisa ser respondida, né? São respostas a perguntas, a problemas que são identificados. Então, a partir do momento que a gente identifica aquele problema, aquela lacuna existente, nós precisamos elaborar uma pergunta a respeito desse problema, né? Um problema que é bem atual, que está bem atual, é a pandemia do novo coronavírus ou a pandemia da Covid-19, né? Então, isso eles identificaram como sendo um problema de saúde pública, né, por ser uma pandemia, e aí, dentro desse problema da pandemia do SARS-CoV-2 ou da pandemia do novo coronavírus, várias perguntas foram elaboradas, e se a gente for colocar em alguma base de dados, a gente já percebe que tem milhares de pesquisas a respeito desse tema. Então, todas essas pesquisas surgiram a partir de uma pergunta de pesquisa que precisava ser respondida. E a partir dessa pergunta de pesquisa, a gente precisa definir bem os nossos objetivos para poder responder às nossas perguntas, né? As pesquisas que são desenvolvidas, elas podem ter uma pergunta única, várias perguntas, mas no final, os nossos objetivos, eles precisam ser respondidos, né? A gente responde aos nossos objetivos na discussão, na conclusão de um trabalho, de um artigo científico, e sempre vai ser assim. Todas as vezes que vocês estiverem lendo um artigo científico, que vocês observarem, né, ou notarem, analisarem os objetivos daquele artigo, podem perceber que todo o delineamento da pesquisa, a metodologia, a escrita da discussão, a escrita da conclusão, ela vai responder aos objetivos. É como se o objetivo do seu trabalho fosse essas perguntas aqui, que precisam ser respondidas, e que no desenvolver do nosso trabalho a gente vai tendo as respostas a elas. Tá? Então, depois de definidos os objetivos, a gente precisa traçar a metodologia. E isso se chama de delineamento metodológico. A gente precisa delinear, desenhar bem a metodologia, a forma como a gente vai realizar a pesquisa para poder responder a essas perguntas. E isso precisa estar muito bem definido para justamente a gente não cair nesse empecilho que o professor estava mencionando anteriormente, que se propôs a desenvolver uma pesquisa, uma determinada pesquisa, como um estudo de coorte, por exemplo, um estudo observacional longitudinal, e do meio para o final do estudo já estava transformando ele em um estudo transversal, um estudo que a gente faz uma análise em um recorte de um determinado período, né, no tempo. Então, a gente precisa delinear bem para que a gente não tenha problemas no decorrer do desenvolvimento da pesquisa. E dentro de traçar essas metodologias, né, a forma como a gente vai fazer, a gente precisa definir como é que será feita a nossa coleta de dados e como é que será feita a nossa análise de dados. Então, coleta e análise de dados fazem parte do meu percurso metodológico.
tá? Mas antes da gente saber a respeito da nossa coleta e análise de dados, a gente precisa entender os tipos de estudos que são desenvolvidos na área da saúde. Acredito que isso já foi mencionado para vocês, né? Mas estou aqui mais uma vez trazendo esse assunto à tona para que fixe bem na cabeça de vocês. Tipos de estudos que são desenvolvidos na área da saúde. Eles podem ser classificados de acordo com essas modalidades aqui, né? De acordo com a modalidade, ela pode ser uma pesquisa de campo, ela pode ser uma pesquisa aplicada, ela pode ser uma pesquisa experimental, bibliográfica, pode ser uma pesquisa exploratória, teórica, enfim, pode ser diversas coisas, né? Mas na saúde nós temos especificadamente essas 4 aqui que são bastante utilizadas, né? A pesquisa de campo, aquela que está sendo realizada com alguma população, né? Com um universo ali que a gente vai selecionar uma determinada amostra daquele universo, né? A amostra seria uma parte representativa daquele meu universo, tá? Então a pesquisa aplicada seria aquela pesquisa onde a gente está testando algumas hipóteses para saber se aquela hipótese ela é nula, ou seja, se não há associação ou se não há diferença entre grupos ou correlação, ou se aquela hipótese ela é uma hipótese alternativa, se a gente aceitou a hipótese alternativa, quando há uma associação, quando há diferença entre variáveis ou quando há correlação. Pesquisas experimentais são aquelas que a gente está testando alguma intervenção, normalmente são realizadas em ambientes laboratoriais, né, in vitro, mas podem ser pesquisas experimentais também realizadas em vivo, como em animais, como em pessoas, né. Nós temos também as pesquisas bibliográficas, que são aquelas onde a gente vai fazer uma investigação de estudos que já existem, né, de estudos primários. Então a gente vai fazer um estudo, né, bolar alguma estratégia de busca ali para tentar verificar o que é que a literatura já reporta sobre determinado tema. Tanto é que os primeiros estudos a respeito da Covid-19 foram estudos bibliográficos, né? Foram revisões de literatura, foram revisões sistemáticas para ver o que é que já tinha na literatura sobre esse assunto, né? Então, é um tipo de estudo bibliográfico, né? Classificado quanto à modalidade. Quando o estudo na saúde ele é classificado quanto ao objetivo, pessoal, a gente pode ter 3 tipos de estudo. O estudo exploratório, o estudo descritivo e o estudo analítico. O estudo exploratório normalmente é quando a gente utiliza dados secundários. Por exemplo, a gente sabe que toda a produção que é realizada na atenção básica à saúde, né, nos PSFs, nas equipes de saúde da família, mais precisamente, os médicos estão lá o tempo todo consultando, fazendo atendimento com grupos de pessoas que possuem problemas mentais, com gestantes, com hipertensos, com diabéticos. Então, todos esses dados de atendimento que está sendo realizado ali, acredito que o pessoal da saúde coletiva, e até quem já pagou saúde coletiva, vai entender bem. Eles são processados, esses dados, nos nossos sistemas de informação. Então, fica lá guardado, né, no Ministério da Saúde, nossos sistemas de informação, na internet, nos próprios sites. Essas informações ficam todas armazenadas lá. Então, se eu quiser fazer uma pesquisa com esses dados, né, ela se enquadraria, né, no tipo de pesquisa como uma pesquisa exploratória. Eu estou explorando dados secundários de domínio público que estão ali guardados e que podem me servir para algum levantamento epidemiológico. Pode ser uma pesquisa descritiva quando eu estou tentando mostrar as características de determinada população. Tá? Então, eu vou trazer nesses dados descritivos números, né, frequências absolutas, frequências percentuais. Então, tudo isso se trata de pesquisas descritivas, quando eu estou tentando descrever, caracterizar uma população, certo? E a pesquisa analítica é aquela pesquisa onde a gente vai testar algumas hipóteses através de estudos observacionais, de estudos experimentais, que são os mais realizados aqui na área da saúde, né? São essas pesquisas analíticas para testar algum tipo de hipótese. Então, seria uma pesquisa quanto à modalidade aplicada, né? Ou experimental, ou de campo, e quanto ao objetivo, analítica, né? Então, ela pode se caracterizar de acordo com essas 3 abordagens aqui. E quanto à abordagem que eu vou desenvolver dentro da minha pesquisa, ela pode ser de 3 tipos. Ela pode ser de forma quantitativa, quando eu vou quantificar as minhas informações, tudo que for relacionado a número, percentual,
valores absolutos, testes estatísticos com dados numéricos, eu estou trabalhando aí com uma pesquisa quantitativa, certo? Então, tudo que for relacionado a número são dados quantitativos. Dados qualitativos é quando eu estou trabalhando com as entrelinhas desses números aqui. Quando eu estou trabalhando com discurso do sujeito, quando eu estou trabalhando com algumas entrevistas, certo? Então, a qualitativa, ela vai depender de um discurso, certo? Ou de uma observação acerca do sujeito, mas de forma escrita, tá? A gente não vai quantificar essa informação, não vai transformá-la em números. E existem também as pesquisas quanti-qualitativas ou quali-quantitativas, que é a mistura, a união dessas duas abordagens. E dentro desses tipos de estudo aqui na saúde, nós precisamos saber que nós temos também os estudos epidemiológicos. O que são estudos epidemiológicos? São estudos que são realizados sobre demiologia, sobre a população, né? Então, são estudos realizados sobre uma determinada população, para a gente caracterizar essa população. Quando a gente vai trabalhar em alguma área, em algum território, é importante que a gente saiba as características epidemiológicas para a gente poder traçar algumas estratégias para essa população. Se eu sei que na minha área, que eu estou trabalhando, né, enquanto dentista, enquanto médico, enquanto enfermeiro, enquanto fisioterapeuta, ali nós temos uma maior concentração de pacientes diabéticos e hipertensos, eu preciso trabalhar estratégias para atender bem esse grupo de pacientes, que talvez não seja a mesma realidade de outra área, que tem mais pacientes com HIV, paciente soro positivo. Tá? Então, esses estudos epidemiológicos, eles são interessantes, né? Esses dados, eles são interessantes para que a gente possa traçar estratégias, planejar, promover uma gestão do nosso processo de trabalho. Então, dentro desses estudos epidemiológicos, nós podemos ter dois grandes grupos. Nós temos os estudos observacionais e nós temos os estudos experimentais. Os estudos observacionais, pessoal, a gente não vai fazer intervenção nos nossos pacientes ou nas pessoas que estão participando da pesquisa. Já nos estudos experimentais, aqui sim, há uma intervenção. Algum grupo vai sofrer aí uma intervenção e vai ser comparada essa intervenção com o grupo controle, tá? Então, dentro dos estudos observacionais que a gente não faz intervenção, nós temos dois tipos, os estudos descritivos e os estudos analíticos. Os estudos descritivos são basicamente aquele que eu já havia mencionado para vocês. É você trazer uma descrição, uma caracterização do que você está querendo estudar. Normalmente são ou estudos descritivos para você trazer características como qual o percentual de óbitos por Covid aqui na Paraíba. E aí a gente vai fazer um levantamento epidemiológico de dados descritivos para mostrar, né? São tantos por cento de mortos aqui na Paraíba, com tantos por cento de pessoas contaminadas em relação à população total, e a maioria se encontra na capital, na cidade de Campina Grande, na cidade de Patos. Então, essa caracterização, essa forma de você mostrar para mim os dados da Paraíba em relação à Covid, é, de certa forma, uma pesquisa observacional, uma pesquisa epidemiológica observacional descritiva. Tá? E pode ser também relato de casos ou séries de casos de algumas doenças que são, de certa forma, não tão comuns de acontecer, né? Sei lá, um eritema multiforme em decorrência de um processo alérgico a um paracetamol, né? Estou dando aqui exemplos bem esdrúxulos, assim, mas para que vocês consigam entender, né? Então, tudo isso são enquadrados como estudos descritivos. Já os estudos analíticos, a gente vai, de certa forma, aqui colocar os nossos pacientes, tentar agrupá-los em um grupo que a gente está tentando observar alguma coisa, algum evento, e um grupo controle, né? Tentar comparar. Os estudos observacionais analíticos transversais é quando a gente faz um recorte, né, tá querendo ver alguma coisa ali em um determinado período de tempo. A gente não faz o acompanhamento desses pacientes esperando que eles aconteçam algum evento, esperando um desfecho desses pacientes, ou a gente não olha o desfecho e vai tentar verificar quem está exposto ou não a algum fator de risco. A gente simplesmente olha
o fator e o desfecho ao mesmo tempo, tá? Para tentar verificar alguma situação. Já nos estudos de caso-controle, a gente vai olhar o desfecho, a gente vai olhar o que é que ocorreu nesses pacientes e verificar se eles estavam expostos ou não a um determinado fator, como, por exemplo, pacientes que têm câncer de pulmão. A gente já está trabalhando com pacientes que têm câncer de pulmão. Então, se a gente for fazer um estudo de caso-controle, a gente vai voltar aqui e tentar investigar. Será que esse pessoal aqui estava exposto ao cigarro? Será que eles faziam uso do cigarro? E aí a gente vai dividindo esses grupos aqui em quem foi exposto e quem não foi exposto ao cigarro, para tentar verificar se esse fator era realmente um fator causador desse meu desfecho, desse meu câncer de pulmão. O estudo de coorte é basicamente você acompanhar, né, ver que aqueles pacientes estavam expostos ou não a um determinado fator de risco e observar, ao final, quem vai desenvolver ou não algum evento. Tá? É basicamente você... Vou dar um exemplo agora da oncologia. A gente sabe que na oncologia, os tratamentos antineoplásicos de quimioterapia, radioterapia, eles causam alguns efeitos adversos, né? Só que não são todos os pacientes que apresentam esses efeitos adversos. E eu vou dar o caso aqui da mucosite oral, que é uma inflamação na mucosa em resposta a esses tratamentos antineoplásicos. E aí você pega esse paciente, ele não tomou quimioterapia ainda, né? E vai observar ele ao longo do tempo. Então, uma coorte é um estudo longitudinal. Você vai acompanhar os efeitos de um determinado fator, de uma determinada exposição, e ver o que é que vai acontecer no final. Tá? Então, você aplicou aqui a quimioterapia e você vai acompanhar esse paciente para esperar ver se vai ocorrer o desfecho da mucosite oral ou não. Tá? E os estudos ecológicos é quando a gente está estudando grupos, né, população, a gente não está estudando de forma individual. A gente vai caracterizar a cidade de Campina Grande, a cidade de João Pessoa, Paraíba, o Brasil, as macro-regiões do Brasil. Então, a gente não estuda o indivíduo, a gente estuda grupos, né? A gente vai caracterizar um determinado local, uma determinada localidade, por grupos de pessoas, tá bom? Já os estudos experimentais, e aí nós temos os ensaios clínicos randomizados de campo comunitário, que é quando a gente vai aplicar alguma intervenção. Quando a gente está querendo testar alguma coisa, seja uma intervenção através de um medicamento, de uma vacina, de algum tratamento, como uma laser terapia preventiva, né, aplicação de laser, fotobiomoduladora, enfim, e vários outros tratamentos, ou até mesmo atividades educativas, para ver se está surtindo efeito em um acontecimento ou não de determinado evento. Por exemplo, eu quero fazer um estudo experimental para verificar se as campanhas do Novembro Azul e do Outubro Rosa, se elas estão surtindo efeito na redução do número de casos de câncer de mama e câncer de próstata. E aí a gente pega grupos que vão ser expostos à educação em saúde e grupos que não serão expostos à educação em saúde, para ver se nessas populações a gente vai ter uma redução do número de pacientes com câncer de próstata ou câncer de mama. Tá? Então, experimental não necessariamente será extremamente ligado a um experimento em laboratório. Pode ser a estudos experimentais de alguma intervenção educativa. Tá? Então, quando a gente sabe caracterizar o nosso estudo de acordo com aqueles 3 fatores e de acordo com as características epidemiológicas do estudo, aí a gente pode começar a pensar na coleta de dados. Essa coleta de dados ela vai depender do delineamento do estudo, né? Se é uma pesquisa de campo, se é uma pesquisa experimental, se é uma pesquisa descritiva, analítica ou experimental, se é uma pesquisa quantitativa ou qualitativa, né? Tudo isso a gente vai precisar saber para poder traçar a nossa coleta de dados, tá? Porque o nosso instrumento de coleta de dados, ele precisa obedecer necessariamente a esse tipo de delineamento, né? Um estudo qualitativo, ele vai ter um instrumento de coleta de dados diferente de um estudo quantitativo. E a gente vai ver isso. Para eu fazer um estudo observacional transversal, eu vou ter um instrumento diferente, por exemplo, de um estudo descritivo, tá? E
E isso vai mesclando aí, você vai precisar se familiarizar bastante, né, ler bastante a respeito de estudos epidemiológicos, de tipos de estudo, para você ter realmente familiaridade com os tipos de instrumentos que são utilizados nas coletas de dados, tá? Eu vou trazer aqui alguns instrumentos para vocês, para que vocês possam ver como é que a gente chega a um produto final, a um artigo finalizado, né? E isso não necessariamente vai ser para todas as pesquisas. A gente vai ter que precisar ler bastante para ver qual tipo de instrumento que foi utilizado, né, em determinada pesquisa. E uma coisa muito interessante de se falar quando a gente fala de instrumento de coleta de dados, já existem instrumentos, pessoal, que são validados, né? Por exemplo, instrumento de qualidade de vida relacionada à saúde bucal, enfim, e vários outros instrumentos de dores. Eu estou dando os exemplos assim da área da odontologia, que é para vocês, que é para os que eu sei, para que vocês possam entender, né? Instrumento de dor, de ATM, né? Das disfunções temporomandibulares, já existem instrumentos para isso. Então, esses instrumentos são chamados de instrumentos validados, que são instrumentos prontos, que são realizados para pesquisas em diferentes populações, tá? Ou a gente pode criar também um instrumento para avaliar alguma coisa ou um instrumento que seja próprio para avaliação daquela sua pesquisa, tá? Isso não quer dizer que o seu estudo vai ficar ruim porque você não tá usando um instrumento não validado. Você mesmo pode tentar a validação do seu instrumento, tá? Então aqui eu vou trazer para vocês alguns instrumentos de coleta de dados. As tabelas de extração de dados, elas são, de certa forma, um instrumento para utilizar em estudos bibliográficos. Quando você vai fazer alguma revisão sistemática, alguma revisão de literatura, revisão integrativa, você precisa, de certa forma, extrair os dados dos artigos que você encontrou. Então, essa extração de dados, colocando ela dentro de uma tabela de extração, de certa forma, isso é um instrumento de coleta de dados. Você está agrupando ali os dados da sua pesquisa em um instrumento, tá? Então, a tabela de extração de dados é um instrumento de coleta. Ficha para observação direta, né? Normalmente utilizada em estudos experimentais ou em estudos observacionais, que é quando você está tentando ver algum lá nos seus experimentos, né? Está tentando ver se aquele medicamento ele foi eficaz ou não contra determinada doença. Você pode ter uma ficha, criar uma ficha para verificar, né, anotar as suas observações daquele estudo, tá? Formulários e questionários que são bastante utilizados, né? Os instrumentos mais utilizados nas pesquisas da área da saúde são os formulários e questionários. E existem diferenças entre eles. Questionário é quando você entrega o instrumento para o indivíduo que vai responder sua pergunta fazer, sem você fazer nenhuma intervenção, tá? Então, você entrega, ele vai responder sem auxílio de nada. Formulário é quando você faz como se fosse uma espécie de entrevista, mas com respostas já pré-selecionadas. Você vai perguntando ao indivíduo e ele vai dizer qual resposta que ele está querendo lá assinar ou anotar lá para ele, tá? Então, é muito utilizado também em estudos descritivos e observacionais. E as entrevistas e análise do discurso, que é realizada exclusivamente em estudos qualitativos, né? Como eu falei para vocês, estudos qualitativos, eu estou querendo saber a resposta com entrelinhas daquela pessoa, sem que ela se amarre a uma resposta pronta. Então, a resposta que ela vai me dar através de uma entrevista ou de um discurso, ela é classificada também como um instrumento de coleta, só que de uma pesquisa qualitativa, tá? Existem outros instrumentos, pessoal. Existem instrumentos através de figuras, existem instrumentos através de escalas, escala analógica de dor, né? Escala visual analógica de dor, que é a EVA, que o paciente ele vai dizer qual o seu nível de dor nessa escala aqui, e ele vai dizer através daquela escala visual, né? Escala de medo e ansiedade, a escala de Frankfurt, a escala enfim, de Corá, várias outras escalas que são mostradas para a criança dizer como é que está se sentindo, se está triste, se está feliz, né, em determinada situação. Então, tudo isso são instrumentos de coleta de dados.
E aqui eu trago para vocês, ó, eu trouxe alguns instrumentos que são os mais utilizados se vocês forem realizar alguma pesquisa aí. Se vocês forem utilizar alguma pesquisa bibliográfica, né, pesquisa bibliográfica descritiva, vocês vão precisar extrair os dados dos artigos que vocês estão observando, que entraram nos seus critérios de inclusão. E aí eu trouxe aqui um exemplo de uma tabela de um estudo que eu realizei, de uma revisão sistemática, em que eu pego aqui ó, o nome dos autores, a localização onde o estudo foi desenvolvido, o tipo de estudo, saber se é um estudo de coorte, um estudo transversal, um estudo ecológico, um estudo descritivo, relato de caso, né? Aqui a amostra, o tamanho da amostra, e aqui nesse estudo especificadamente eu estava avaliando questão de polimorfismos genéticos na ocorrência de mucosite oral, tá? Então, eu coletava o tipo de polimorfismo que eles estavam investigando, né? Já que era uma coorte, eu estava querendo ver a exposição e o desfecho. Então, a exposição era se tinha ou não polimorfismo, qual a análise de dados que eles realizaram para identificar esses polimorfismos e quais foram os resultados que a gente obteve, né? E aqui eu trago o valor de P, que quando a gente traz o valor de P, quer dizer que algum teste estatístico foi realizado. Né? Se esse valor de P ele for inferior normalmente a 5%, isso quer me dizer que está havendo ali alguma associação, está existindo alguma diferença entre as variáveis que a gente está estudando, tá? E aqui tem outras análises que é o odds ratio, que é uma variação, uma análise da razão de chances, e o intervalo de confiança, né, desse erro estimado aí. E também a conclusão do estudo, né? Então aqui é um exemplo de como que vocês podem extrair os dados de pesquisas bibliográficas. Ah, eu estou querendo fazer uma revisão da literatura sobre um tema que ainda não tem muito escrito sobre ele. Você pode utilizar uma tabela parecida com essa aqui, com essas informações, para que você possa discutir melhor os seus dados, apresentar nos resultados e discutir melhor para que o leitor ele consiga entender qual era o objetivo, a localização daquele estudo que foi realizado, enfim, todas essas informações. E outro tipo de instrumento de coleta, eu queria que vocês apontassem aqui o celular de vocês para esse QR Code, para que vocês fossem direcionados a um instrumento que eu preparei para vocês lá no Google Forms. E à medida que vocês forem respondendo aí, pessoal, no final da aula a gente vai falar como é que monta um banco de dados, né? Porque eu estou mostrando aqui o instrumento de coleta de dados, mas a gente precisa saber montar um banco, que são as informações de todos os participantes da minha pesquisa. Thaís, eu vou só pedir para que você me dê um ok aí, se o pessoal está conseguindo acessar o link. Já sim, Viana, já compartilhei também com o pessoal do grupo. Já. Tudo certo. Então já tá todo mundo aí respondendo? Sim. Sim. Então eu vou dar aqui 2 minutinhos, que eu acho que é o suficiente. São poucas as perguntas que eu coloquei lá, para que todo mundo possa responder e aí a gente retorna à aula, tá, pessoal? Espero que todo mundo esteja aí, ó, com o QR Code, participando aí, porque a gente vai precisar montar um banco de dados no final da aula e a gente precisa dessas informações de vocês, tá? Tá tudo tranquilo até agora, tá muito rápido. Qualquer coisa vocês me avisem aí. Tá ótimo assim, Viana. Olha aí, até agora nós temos 5 respostas. Eu vou deixar o pessoal respondendo aí e vou dar continuidade, senão a gente não vai ter tempo, tá bom? Tudo bem. Bem, pessoal, falando agora a respeito da análise,
de dados, né, a gente precisa entender que as pesquisas desenvolvidas na área da saúde, normalmente os dados eles são analisados através de uma área chamada de bioestatística, né, que é uma estatística, uma análise estatística, seja ela de forma descritiva ou de fato analítica, sobre sobre a vida, sobre os estudos que são desenvolvidos na área biológica, né, biológicas e da saúde. Então, o que seria essa bioestatística, né? Bioestatística, ela tem a função de coletar, organizar, descrever e interpretar os dados que a gente está tentando coletar aí de uma determinada população, de um determinado universo, tá? Então, a gente vai coletar os dados, como a gente está fazendo aqui agora com vocês, né? Vocês estão respondendo aí a um instrumento, a um questionário. Veja que é questionário porque eu não estou intervindo no momento de vocês responderem, tá? Então, vocês estão respondendo a uma coleta de dados através de um instrumento. Esse próprio programa aí, o Google Forms, ele organiza os dados e ele já descreve, ele já mostra para a gente, no final, vou mostrar para vocês que ele já dá, de todas as respostas que vocês estão dando, dados descritivos, ou seja, frequências percentuais e frequências absolutas. E depois a gente precisa analisar esses dados, para a gente poder saber, será que a maioria das pessoas que estão aqui assistindo essa aula são do sexo feminino ou masculino, sexo biológico? Né? Será que qual é a média de idade das pessoas que estão aqui conosco? Né? Qual é o período mais frequente que está aqui assistindo? E através dessa análise a gente pode interpretar esses dados. Poxa, são mais mulheres que se interessam por eventos como esse. Ou nós temos mais homens em tal período, né? No 10º período de medicina. E assim sucessivamente. Será que nós temos alunos só da Unifacis ou será que nós temos alunos de outras faculdades? E tudo isso a gente vai vendo através dessa análise dos dados, dessa interpretação, análise e interpretação dos dados através da utilização da bioestatística. Tá? Então, para a gente analisar os dados, a gente pode fazer isso de duas formas. Ou de uma forma descritiva, como eu já mencionei aqui para vocês, o que seria uma forma descritiva, uma análise descritiva? Quando eu estou fazendo a descrição dos dados por meio de frequências absolutas e percentuais. Eu estou dizendo que de 20 pessoas que estão aqui assistindo a aula, 70% é de homens e 30% é de mulheres. Então, isso é uma análise descritiva, né? Outra forma de eu dizer que é uma análise descritiva. Estou tentando caracterizar aqui a Paraíba. Isso aqui foi dado, pessoal, de 2020, tá? Então, já é um dado bem antigo, foi logo no início da pandemia, que essa aula eu já estou reciclando de outros momentos aí. A gente dizia que no Brasil tinha 71.886 casos confirmados, 5.000 óbitos, aliás, na Paraíba no Brasil. E a taxa de letalidade no Brasil da doença era de 7%. E aqui na Paraíba nós tínhamos, né, logo no início mesmo, 633 casos confirmados, né? E aqui nós tínhamos a distribuição dos casos de Covid pelas macro-regiões do Brasil, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, isso aqui que tem no site do Ministério da Saúde, nada mais é do que uma estatística descritiva de uma determinada situação. A Covid no Brasil, naquela época, era essa. Olha aqui, dados com frequências absolutas, com frequências percentuais, frequências absolutas e percentuais. Então, percebam que tudo que é absoluto é o número próprio, tá? É o número inteiro. E percentual, tudo que vem acompanhado de um símbolo de porcentagem, tá? Então, nós tínhamos esses dois tipos de frequências que são mostrados para a gente através da estatística descritiva, né? A caracterização de uma determinada população, de uma amostra ou de um universo. Já a análise, a estatística analítica, a gente vai fazer a comparação, né, diferença entre grupos, associação entre variáveis ou correlação, tá? Como, por exemplo, aqui, esse estudo foi publicado também lá em abril de 2020, que foi quando eu montei essa aula basicamente,
que estava avaliando aqui a obesidade como um fator de risco da severidade de pacientes com Covid, né? Será que essa obesidade tinha a ver realmente com a obesidade? Era um fator de risco para a severidade da Covid, né? Então, a gente está aqui fazendo uma associação entre a obesidade, indivíduos obesos, e a severidade da doença. Ou a gente poderia também estar fazendo aqui uma diferença entre pacientes obesos e não obesos com a severidade da doença, tá? Então, quando a gente está avaliando variáveis, promovendo uma comparação ou uma associação, isso já se torna uma estatística analítica, porque a gente precisa realizar testes estatísticos para comprovar essa diferença, associação ou correlação entre variáveis, tá? E aí, antes da gente saber das variáveis em si, que a gente vai mostrar aqui, a gente precisa saber como elaborar as perguntas de pesquisa. Nós podemos ter perguntas descritiva, que vai estar relacionada a um estudo descritivo, e nós podemos ter perguntas com hipótese de diferença, de associação e de correlação, que estão relacionadas a estudos analíticos. E aqui a gente consegue já diferenciar o que seria um estudo descritivo de um estudo analítico. Meninas da comissão, dá uma olhada aí no chat para essa pergunta que eu vou fazer agora. Pessoal, observando esse slide aqui, qual a diferença que vocês percebem de um estudo descritivo para um estudo analítico? Quem responder aí, vocês falam, tá? O que é que tem de diferente aqui? Só analisando esse slide. Conferir aqui no chat. Ninguém respondeu. A Maria Eduarda falou comparação. Comparação. Tá, mas tem algum nomezinho aqui que tem, em todos os estudos analíticos tem esse nome e não tem no estudo descritivo. Qual é esse nome? Hipótese. Perfeito. Mariane Diniz falou. Perfeito. Como é o nome? Mariane? Diniz, isso. Isso mesmo, Mariane. Os estudos analíticos, eles admitem hipóteses. Os estudos descritivos, eles não têm hipótese, como eu já havia mencionado para vocês. Estudo descritivo, ele vai me mostrar apenas a caracterização de uma determinada população. Já os estudos analíticos, eles estão utilizando de hipóteses. Será que existe diferença entre esses grupos? Será que existe associação entre essas variáveis? Será que existe correlação entre essas variáveis, né? Então, uma diferença já gritante aqui entre estudos descritivos e estudos analíticos é que o estudo descritivo ele não admite hipótese. E o estudo analítico, ele tem uma hipótese, que aí a gente vai dizer se essa hipótese ela é nula, quando não há diferença, não há associação e não há correlação, ou se se a gente está admitindo que aquela hipótese ela é alternativa, quando há diferença, há associação ou há correlação. Certo? E aí, para a gente estudar sobre pergunta de pesquisa e hipótese, a gente precisa saber essa diferença, né? A pergunta de pesquisa é a característica de uma variável ou da relação entre variáveis, né? E aqui a gente pode admitir uma hipótese de diferença, uma hipótese de correlação ou de associação, através dessa pergunta de pesquisa, tá? E a hipótese, pessoal, seria a afirmação sobre o que está sendo estudado, ou o que será estudado, certo? A minha pergunta de pesquisa ou vai ser uma característica de uma variável, que é um estudo descritivo, ou vai ser a relação entre variáveis, que eu vou ter que traçar hipóteses para tentar chegar a uma resposta. Tá? E essas hipóteses são justamente a afirmação sobre o que será estudado.
se há diferença, se há associação, se há correlação, ou se não há diferença, não há associação ou não há correlação. Pergunta de pesquisa é realmente a pergunta, hipóteses são as respostas ou afirmações que eu estou tentando dar sobre essa pergunta de pesquisa, certo? E aí a gente admite dois tipos de hipótese. A hipótese alternativa, quando a gente diz que houve diferença, associação ou correlação, e hipótese nula, quando a gente diz que não houve diferença, não houve associação ou não houve correlação. Tá? E aí eu vou pedir que vocês aproximem aí o QR Code de novo para a gente fazer, para ver se vocês pegaram direitinho essa ideia do que é uma pergunta de pesquisa, do que é uma hipótese, né? Vamos lá, aproximem aí o QR Code que eu vou acompanhando. São 3 perguntinhas apenas para vocês fixarem o conhecimento que a gente acabou de trabalhar. Bem facilzinhas as perguntas. Thaís, quantas pessoas a gente tem aí? Gente, eu tô falando só Thaís porque só tá aparecendo Thaís aqui para mim, tá? Mas eu sei que tem mais gente aqui na sala. Vou confirmar aqui com o pessoal que está na parte técnica, viu? Certo. Só para eu ver quantas pessoas estão respondendo. E aí, pessoal, responderam? Temos aqui o quê? Quantas respostas? 7 respostas. Então, vamos lá, deixa eu parar aqui a apresentação para colocar a apresentação aqui para o... Aqui. Conseguem ver? Vamos lá, primeira pergunta. Diz o seguinte: quais os tipos de estatística que um estudo pode ter? Né? E aí a gente viu lá que os tipos de estatística são quais? Nós temos a estatística descritiva e a estatística analítica, né? Então a resposta correta era essa segunda alternativa aqui, ou segunda assertiva, tá? Aqui, quais desses estudos não admitem hipótese? Estudo descritivo, estudo de diferença, de associação ou de correlação? Como a gente já bateu na tecla até agora, o estudo que não admite hipótese é o estudo descritivo, né? Porque é apenas a caracterização de uma determinada população. E a última pergunta: quais os tipos de hipóteses que um estudo analítico admite? Então, nós sabemos que ele ou vai dizer que houve associação, correlação ou diferença, ou vai dizer que não houve. Então, o nome dessas hipóteses aí são hipóteses nula e alternativa, né? Então, essa letra C aqui. E aí a gente vem aqui, ó, o que eu estava falando para vocês, do Google Forms. Ele admite aqui, pessoal, ó, já uma análise descritiva das respostas. A maioria das pessoas que responderam, né, 13 pessoas responderam. A maioria, 11, acertaram, né, as 3 perguntas e 2 pessoas apenas acertaram 2 perguntas, né? E aqui a gente tem, ó, a média de acertos. 84% das pessoas que estão assistindo essa aula acertaram a primeira questão. 100% acertaram a segunda questão, né? Que coisa boa, sinal que estão prestando atenção. E a última pergunta também 100% acertou, né? 100% acertou aqui essa questão. Que coisa boa, gente, sinal que vocês estão ligadinhos aí na nossa aula, participando, prestando atenção. Que coisa boa. Mas vamos voltar aqui para a nossa aula.
Bem, visto isso de hipóteses e pergunta de pesquisa, a gente falou aqui em alguns momentos em variáveis. E o que seriam variáveis? As variáveis são características ou atributos de interesse que são medidos em uma pesquisa, né? Então, tudo que eu estou querendo caracterizar ou atribuir a uma determinada doença ou pessoa são chamadas de variáveis, certo? E aí nós podemos caracterizar essas variáveis em variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. O que seriam variáveis qualitativas? Sexo, né? O nível de graduação das pessoas, a escolaridade das pessoas, tudo isso são variáveis qualitativas, porque se eu pergunto qual o sexo, qual o seu sexo biológico, você não vai me dizer que o meu é o sexo um, o meu é o sexo 2. Não. O seu sexo biológico, ou ele vai ser masculino ou ele vai ser feminino. Então, isso se chama de variável qualitativa, porque a resposta que você me dá é uma qualidade, tá? Ou vai ser uma qualidade relacionada ao sexo masculino, que vai caracterizar o sexo masculino, ou uma variável que vai qualificar o sexo feminino, biológico feminino, tá? E as ordinais, né, como o próprio nome já diz, nominal é tudo que é um nome, né? Tudo que está, quando você pergunta a uma pessoa que ela lhe responde como um nome, é caracterizado como uma variável qualitativa nominal. Quando esses nomes eles indicam uma ordem, né, um score aí, por exemplo, a escolaridade, a gente tem analfabetos, ensino infantil, ensino médio, ensino fundamental, incompleto, completo, nível médio, pós-graduação, graduação. Então, de certa forma, isso é um nível. Tudo que está falando de nível, de score, que existe um maior do que o outro, a gente está falando de uma variável ordinal, que existe uma ordem, tá? Já as variáveis quantitativas, pessoal, é tudo número. Tudo que for número é uma variável quantitativa. E aí a gente pode ter uma variável quantitativa contínua e uma variável quantitativa discreta. Variável quantitativa contínua é quando os números eles podem ser em vírgula, em fração, quando não são números inteiros. E a discreta quando a gente tem um número inteiro ali, tá? E aqui está representado variável contínua como um peso, para caracterizar aqui a obesidade, tá? Então, vai de 30 a 34,99, então a gente sabe que não é um número inteiro, né? Esse vírgula 99, por isso que ele é caracterizado como uma variável contínua. E discreta, aqui, a quantidade de respiradores bucais que eu tenho em uma determinada UTI. Tá? Então, eu não posso ter metade de um respirador bucal. Eu tenho quanto? Eu tenho 12 respiradores, 30 respiradores. Então, esse número cheio, ele representa uma variável quantitativa discreta, tá? Mas, normalmente, a gente só caracteriza essas variáveis em qualitativas e quantitativas, tá? Ou qualitativa nominal e ordinal, precisa diferenciar porque os testes que são utilizados para nominal e ordinal são testes diferentes, tá? Mas quantitativa é sempre, não é sempre os mesmos testes, que a gente passa por uma normalidade, mas são números, tá? E aí, aqui eu queria que... Isso aqui são exemplos de variáveis que a gente tem, né? Se vocês tivessem aí microfone ligado, a gente poderia participar, mas aqui eu vou passar mais rápido para vocês, tá? Estado civil seria para me dizer se você é solteiro, casado, divorciado, viúvo. Então, isso aqui é um tipo de variável qualitativa nominal, porque a resposta, ó, são nomes, são qualidades da pessoa, tá? Isso aqui eu vou passar direto, que é CPOD, que é a quantidade de dentes cariados, perdidos ou obturados, e aí o indivíduo ele vai ter 1 dente, 5 dentes, 11 dentes, que foi cariado, perdido ou obturado. Então, esses números inteiros são um dado, uma variável quantitativa discreta, tá? Escala de ansiedade. Eu falei para vocês que tudo relacionado à escala é uma qualidade ordinal, né? Então, vai ter vai subindo aí em ordem, né? Ou a escala de ansiedade ela é ausente, ansiedade é ausente, baixa, média ou elevada. Níveis de açúcar no sangue. A gente sabe que a gente pode ter esses números aí quebrados, né? Os níveis de açúcar no sangue. Então, são dados quantitativos contínuos, tá? pH de uma solução anestésica, né? Também níveis contínuos aqui. Religião.
católico, ortodoxo, protestante, espírita, matriz africana. Então, tudo isso é qualidades, né? Então, são qualitativas nominais. E aí, pessoal, a gente precisa entender que as pesquisas que a gente desenvolve, elas normalmente estão estudando uma relação de causa e desfecho, certo? As variáveis que são causa, elas são chamadas de variáveis independentes. E as variáveis que são desfecho, elas são chamadas de variáveis dependentes, né? O desfecho que a gente observa, né? Então, ó, D e D, então, a variável que está causando o desfecho é uma variável dependente. E a variável independente é a causa que está causando esse desfecho, né? É como se fosse aquele exemplo que eu dei do câncer de pulmão e de o indivíduo estar exposto ao cigarro, ao tabagismo. Então, qual é o desfecho aqui? Câncer de pulmão, né? E o que foi que causou a variável independente? Foi o cigarro, tá? Então, é basicamente isso, a causa e o desfecho. Ela também pode ser chamada nessas variáveis independentes de causa ou fator e a variável dependente de resultado ou desfecho. Aqui traz um exemplo clássico, né, do fator das comorbidades em relação à COVID-19. Obesidade seria a causa, né? E o desfecho, por exemplo, o óbito por COVID-19 estava relacionada a essa variável independente de obesidade, né? Em alguns estudos apresentaram a obesidade como um risco de morte da COVID-19, tá? Então, o desfecho foi a morte, né? E a variável independente foi justamente a obesidade. A obesidade influenciando nas mortes por Covid-19. Aqui, ó, nós trazemos outras frasezinhas para a gente identificar o que é uma variável dependente e uma variável independente. O consumo de açúcar influencia no índice de cárie. A gente sabe que as crianças que comem mais cárie, ou os indivíduos que comem mais açúcar, perdão, eles são predispostos ao maior aparecimento de cárie, né? Então, o consumo de açúcar seria o fator, a causa, e a cárie aqui, o índice de cárie, seria o desfecho. Então, cárie, variável dependente, porque está dependendo desse fator aqui, dessa causa, dessa variável independente, né? O consumo de açúcar. A hipertensão é influenciada pelo alto consumo de sal. Quem seria aqui a variável dependente, o desfecho? Né? O desfecho que a gente avalia aqui é justamente a hipertensão. É o final. É o final que está sendo ocasionado pelo alto consumo de sal. Alto consumo de sal seria a minha variável independente. Né? O estado civil dos pais influencia no rendimento escolar dos filhos. Qual é o desfecho? Rendimento escolar dos filhos. E o que é que está causando aí uma influência nesse rendimento escolar dos filhos? O estado civil dos pais. Então, o estado civil dos pais, variável independente, e variável dependente, o desfecho, o rendimento escolar dos filhos. E os alunos que estudam e trabalham tiram notas melhores, tá? Então, qual é o desfecho, o final aqui? Tirar notas melhores. E o que é que está causando tirar notas melhores? Alunos que estudam e trabalham, tá? Então, aqui, alunos que estudam e trabalham seriam variável independente, certo? Vamos ver se vocês entenderam essa historinha de variável independente e dependente. É só lembrar, variável dependente começa com D, então é o desfecho. Variável independente é o que está causando esse meu desfecho. Então vamos apontar aí o QR Code para a gente responder 3 perguntinhas para ver aí o que é ou não variável dependente e independente. Meninas, tudo tranquilo por aí? Mariane, Thaís. Tá sim, Viana.
Uma pessoa já respondeu. Duas pessoas responderam. Quando 5 pessoas responderem, aí eu faço aqui a exposição das questões. Vamos lá, 5 pessoas já responderam. Vamos lá, pessoal. Nesta situação, a altura média dos alunos do 8º período de odontologia do Uniesp foi de 1,74 metros, né? Então, temos que tipo de variável? Essa variável aqui, altura de 1,74 metros. Nós temos uma variável, é qualitativa? Não, porque não é uma qualidade, né? Está me dizendo número aqui. Então, é uma variável quantitativa e ela não é discreta porque não é um valor absoluto, é um valor com vírgula aqui, tá? Então, é uma quantitativa, cadê? Uma quantitativa contínua, tá? Letra C, certo? Segunda questão. Nesta situação, há uma prevalência do sexo masculino no contágio do COVID, ou pela COVID. Nós temos que tipo de variável aqui? O sexo é uma variável qualitativa nominal, né? Qualitativa nominal, letra A. Terceira questão. Quando eu avalio as variáveis de um estudo, no que diz respeito à causa e ao desfecho, qual delas está relacionada à causa, né, ao fator causador? Nós temos as variáveis independentes, né? Então, era a última alternativa aqui, letra D. Variável independente é aquela que causa uma determinada doença ou um determinado desfecho. Quarta questão. No que diz respeito à causa e ao desfecho, observe a afirmativa a seguir. Pessoas com problemas respiratórios crônicos são mais intubadas quando infectadas pela COVID-19. Assinale a opção que corresponde à causa e ao desfecho, respectivamente. Pessoas com problemas respiratórios crônicos são mais intubadas quando infectadas pela COVID, né? Então, nós temos aqui qual o desfecho? A intubação, né? E o que é que está causando aqui, né? Pessoas infectadas por COVID, ou os problemas respiratórios aqui, caso eles quisessem, né? Nas respostas aqui, algumas das duas a gente já ia dizer. Então, vamos olhar aqui o desfecho. Quais desses desfechos a gente tinha a intubação? Nós tínhamos essa letra B, né? Intubação, e era a única que tinha intubação. Então, já de cara, seria essa letra B aqui, né? Problemas respiratórios crônicos e intubação. Então, a gente precisou também analisar aqui as respostas para saber se eles estavam se relacionando às duas variáveis que a gente identificou como causadoras, ou a infecção pelo COVID, ou os problemas respiratórios crônicos, tá? Então, quando a gente analisa aqui os dados descritivos das respostas de vocês, vamos ver aqui. Na pergunta 1, 46% acertou, né? 46 errou aqui, aliás, mais de 50 errou a primeira questão. Segunda questão, 69% dos alunos de vocês acertaram, muito bem. Terceira questão, né? A minoria aqui, só 5 alunos, 38% acertou a terceira questão. E a última questão, apenas 25%, 3 pessoas acertaram aqui essa questão, né? Uma questão um pouquinho que a gente precisava pensar um pouquinho mais. Mas, que bom que vocês estão participando, vamos voltar aqui para a aula. Bem, pessoal, visto isso,
A gente entra agora nessa parte de análise descritiva, né, da estatística descritiva, que seria uma descrição da amostra, que seria uma parte representativa de uma população, por meio de frequências absolutas e percentuais que a gente já viu ali naqueles dados que a gente tinha no Google Forms, né? E isso aqui eu já mostrei para vocês, tá? A população seria o todo, né? E a amostra seria uma parte representativa do todo. A população aqui seria a população do Brasil, né? E a amostra aqui seriam os casos de óbitos por Covid na Paraíba. Ou, se a gente quisesse a população da Paraíba, seria a população da Paraíba, e a amostra seriam os óbitos que foram ocasionados pela Covid naquela época em que esse dado ele foi retirado do site do Ministério. Tá? E aí, nessa análise descritiva, além da gente dizer que existem essas frequências absolutas e percentuais, a gente também tem medidas de tendência central, tá? O que são medidas de tendência central? Média, moda e mediana. Acho que vocês já estudaram isso em matemática na escola, né? A média é o somatório dos valores de um conjunto dividido pela quantidade de elementos, né? Se eu quero saber da idade, a média de idade desses indivíduos aqui, eu vou somar todas as idades e dividir pelo número de indivíduos, tá? Então, aqui, ó, a média de idades desse grupo aqui foi de 24,75 anos de idade, né? Porque eu somei todas as idades e dividi pela quantidade de pessoas, pelo N, né? A mediana nesse caso aqui é o valor central de um conjunto de dados organizado em ordem crescente, né? Então, quando eu vou usar a mediana, eu preciso ordenar esses dados aqui do menor para o maior e aí eu pego o número do meio. Quando eu tenho um conjunto de dados pares, eu pego os dois valores centrais, somo e divido por 2, mas eu preciso ordenar de forma crescente, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente vai ter que ordenar de forma crescente. Ó, ordenei da menor idade para a maior, e aí eu pego as duas idades centrais, né, 23 mais 24, divido por 2, e a mediana, aqui não é média, tá? A mediana de idade dessa população foi de 23,5 anos de idade. Mediana é o valor central. E a moda é quando vai se repetir alguma coisa aqui, né, alguma qualidade nessa amostra, né? Por exemplo, qual a moda do sexo dos indivíduos que estão assistindo a essa aula aqui? Será que o sexo que mais se repete é o masculino ou o feminino? Então, essa qualidade chama-se de moda, tá? Como se a gente pegasse aqui, ó, e também tem numérica, né? A moda é o valor que mais se repete aqui, ó. Qual é o valor que mais se repete aqui de idade? 23. O valor que mais está se repetindo. 23 anos de idade. Mas eu poderia muito bem dizer qual é a moda dos indivíduos da cor da blusa dos indivíduos aqui. A gente tem branco, branco, branco. Então a moda aqui seria blusa branca, tá? E nós temos também as medidas de variabilidade, que é quanto que esses indivíduos eles se distanciam da média, do valor do centro, né? Os valores do centro são média, mediana e moda, e os valores de variabilidade é quanto que os outros indivíduos dessa pesquisa ou desses valores, dessa coleta de dados que você fez, está se distanciando do centro. O desvio padrão indica quanto que os valores do conjunto se distanciam da média, né? Então, o desvio padrão aqui é feito através de um cálculo. Normalmente, quando você coloca no Excel ou em programas estatísticos, esse valor ele já vai ser dado, né? A média e o desvio padrão, quando você coloca para rodar uma análise descritiva. E aqui, ó, número de leitos na Paraíba. Nós temos em determinadas cidades, em polos, 12, 8, 6, 6 e 7. A média de leitos é de 7 leitos aqui na Paraíba, com um desvio padrão de 3,3. Então, vão se distanciando de 3 em 3 para mais e de 3 em 3 para menos, né? Porque a gente tem aqui, a média foi 7, mas nós temos os valores maiores, que são 8 e 12, e nós temos os valores menores, que são 6 e 3. Então, é quanto que se distancia desse valor central. Da mesma forma, nós temos a variância, que é esse valor aqui ao quadrado, né? A variância seria 11,
E nós temos também a amplitude, que é o número máximo e o mínimo. Qual é o máximo de leitos aqui na Paraíba? 12. E o mínimo? 3. Né? Então, o valor máximo e mínimo. Tá? Então, a amplitude seria a diferença entre o máximo e o mínimo, que seria igual a 9. Estou passando mais rápido para que a gente possa ir lá para o banco de dados, tá? E aqui nós temos uma tabelinha de como é que nós podemos utilizar essas medidas de tendência central e essas medidas de variabilidade, tá? Então, a gente vai utilizar média e desvio padrão quando a gente tiver dados numéricos, variáveis numéricas, média e desvio padrão. A gente vai utilizar mediana, né, quando a gente tiver dados ordinais, dados em escala, tá? E a gente vai utilizar amplitude quando a gente tiver dados nominais, quando eles forem trabalhados em formas de categoria, ou dados ordinais. A variância a gente quase nunca utiliza, só quando a gente vai analisar fazer uma análise de variância. Quando os dados eles são muito numéricos, né, para a gente avaliar quanto que variou de um estado para o outro. Aí a gente faz essa análise de variância, tá? Mas normalmente essas medidas de tendência central a gente utiliza mais média, mediana e desvio padrão e valor máximo e mínimo. Tá? E agora a gente vai lá para a análise descritiva dos dados que vocês fizeram, só para eu mostrar a vocês como que se monta um banco de dados. Estou já acabando, tá, gente? Não saiam não, sejam fortes e perseverantes que vai dar certo. A autopercepção é esse aqui. Ó, aqui nós temos aquele questionário de autopercepção que vai trazer aqui a caracterização das pessoas que estão assistindo a essa aula, né? E aqui nós temos um questionáriozinho já pré-estruturado, ele já existia, sobre uma autopercepção de saúde bucal, tá? Então, a gente vem aqui e observa a resposta de vocês, né? Aqui nós já temos a análise descritiva dos dados, né? 87% das pessoas que estão assistindo a essa aula são do sexo feminino, ao passo que 13% são do sexo masculino, né? 13%. Quando a gente vai olhar aqui a idade mais prevalente aqui foi de 22 anos de idade, né? 26% dos que estão assistindo têm 22 anos de idade. E aí a gente precisaria calcular uma média aqui para saber qual foi a média de idade, que variou de 19 anos até 37. Quando a gente pergunta qual a instituição a qual pertencem, né, a gente vê aqui que tem gente da FMJ, da Santa Maria, da Facisa, da Unifacisa, Uninassal, URCA, Unifacisa, né? Então, nós percebemos que tem mais alunos da Unifacisa do que das outras instituições de ensino. Quando a gente pergunta aqui qual semestre no qual vocês estão matriculados, a maioria está aqui no 8º semestre, ou no 8º período, né? Mas isso varia do 3º período, aliás, do 2º período, não, do 3º período até o 10º período. E aqui, como é que vocês avaliam a condição de saúde bucal de vocês? A maioria dos indivíduos caracteriza sua saúde bucal, né, 69%, como uma saúde bucal boa, tá? Apenas 13% como regular e 17% como ótimo. Qual a sua satisfação com a aparência dos seus dentes, né? A maioria respondeu que era de forma satisfatória, aceitável, né? Um pouco aqui, 4,3% de forma insatisfatória e muito satisfatória. Pergunta 3. Como você considera a funcionalidade dos seus dentes durante a mastigação e a fala? A maioria respondeu de forma ótima, seguido aqui de boa e regular. E a última pergunta, a saúde dos seus dentes e da sua boca afeta nos seus relacionamentos? E a maioria respondeu que sim, que a saúde dos dentes e da boca afetava no relacionamento, né, com as outras pessoas. E aí, se a gente vier aqui, pessoal, ó, clicar aqui nessa criar uma planilha, ele vai baixar aqui uma planilha para a gente dos nossos dados, tá? Ó,
Isso aqui é uma planilha de todos os nossos dos dados que nós temos. E aí, como é que eu crio um banco de dados? Não sei se vocês estão conseguindo aí observar, mas aqui eu não vou me prolongar muito, porque a gente já passou do horário. Normalmente, pessoal, a gente coloca nas colunas as variáveis, tá? E quais foram as variáveis que a gente observou aqui? A gente perguntou sexo biológico, idade, instituição de ensino, semestre, como é que você caracteriza a sua boca, tá? Então, aqui, cada coluna dessa vai ser uma variável, tá? Então, aqui vai ser, por exemplo, participantes, né? Participantes. Aqui vai ser sexo, idade, instituição, certo? Então, em todas as colunas, a gente vai trabalhar com as variáveis, tá? O que foi mais aí, Taizinha? Vai falando aí para mim, por favor. Participante, sexo, idade, instituição, Aqui. semestre, né? Período. O que mais? Eu nem lembro mais. E aqui, pessoal, a gente, como vai tratar aqui de uma pesquisa quantitativa, eu não perguntei a vocês, não abri aqui para vocês colocarem respostas grandes para a gente analisar o discurso. Então, se trata aqui de uma pesquisa quantitativa. Então, aqui a gente vai colocando, né? Participante 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, tá? E aqui, qual o sexo do paciente 1, do participante 1? E aí a gente pode criar aqui do lado uma tabela. O 1 vai ser o sexo feminino e o 2 vai ser o sexo masculino, tá? E aqui a gente vai categorizando, isso aqui se chama de categorizar as minhas variáveis, tá? Porque como é uma variável nominal, quando a gente vai transferir essa variável para um programa estatístico, como o Excel, como o SPSS, como o Sigmaplot, enfim, vários outros programas estatísticos, a gente vai precisar categorizar essas variáveis, tá? Então, o sexo do participante 1 era o sexo masculino, feminino, 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 masculino, entendeu? E assim sucessivamente. Qual a idade? 22, 26, 25, 22, 30, 24. Tá? Qual a instituição? Aí aqui a gente cria outra legenda para a instituição. 1, Unifacisa. 2, Uninasal. 3, Urca. Tá? E assim sucessivamente. A gente vai alimentando aqui com as características de cada indivíduo. Cada indivíduo vai estar em uma linha e cada variável vai estar em uma coluna. Então, sempre que vocês forem organizar os dados de vocês, organizem dessa forma, tá? As suas variáveis na coluna e os participantes na sua linha, tá? Com a instituição, aí você vai, 2, 3, 2, ok? E o período aqui que vocês também já sabem. E dessa forma, pessoal, que a gente está organizando aqui, quando a gente vai colocar em um programa estatístico, a gente consegue cruzar essas variáveis para a gente saber, por exemplo, como é que está a saúde dos seus dentes, da sua boca. Aí quem respondeu ótima, boa, regular, a gente pode fazer uma associação. Será que você considerar a saúde como boa, ótima, regular, ruim ou péssima está relacionada com o período que você está? Será que os estudantes que estão em períodos mais avançados, eles consideram a sua saúde bucal pior? Né? Então, a gente pode fazer testes de associação para verificar isso, ou verificar testes de diferença também, tá? E eu acredito que era isso, gente. Vou só compartilhar aqui com vocês o meu e-mail, para quem quiser aí entrar em contato, ver questão de parceria, alguma coisa, estou à disposição e agradeço bastante o convite e a paciência de vocês de estarem até agora às 9h30 ouvindo sobre análise e coleta de dados. Espero ter atingido as expectativas da comissão e me coloco à disposição para futuros eventos.
Obrigado, pessoal. Obrigada, Viana, por ter aceitado o convite, ter enriquecido o nosso curso, extremamente didático e lúcido, assim, claríssimo na explicação, trouxe exemplos maravilhosos para a gente. Muito obrigada. Que coisa boa. Tá aparecendo aí minha imagem para vocês, porque aqui tá estranho. Tava aparecendo a tela compartilhada e ficou agora diferente. Acho que foi algum problema no do próprio Meet. Ah, Agora agora voltou. foi. Agora voltou. Pois é. É isso, tá? A gente tem alguma pergunta no YouTube, nas Deixa eu plataformas aí, nada. conferir com o pessoal. Não temos dúvidas aqui. Que bom. Sinal que deu aí para captar um pouco o assunto, né? A maioria das pessoas estava assistindo, estava acertando lá as perguntas, então que bom. Muito obrigada, Viana, mais uma vez por ter comparecido. Em nome de todas as ligas e da comissão, a gente agradece a sua participação nesse evento. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado e tenham todos uma boa noite. Então, gente, encerrando o nosso quarto dia de evento, agradecendo a participação de todos. Nós retornaremos dia 3, continuando com as palestras. Obrigado a todos que estiveram presentes. Boa noite.